Top 10 fundos imobiliários que você não pode deixar de analisar para colocar na sua carteira. Galera, atualmente existem mais de 400 fundos imobiliários listados na nossa bolsa de valores. E a cada dia que passa, esse número está só crescendo, né? Tende sempre a crescer porque cada vez mais fundos imobiliários vão fazendo IPO. Então, por isso, eu separei 10 fundos, tá? Com a minha preferência, claro, né? Não é uma recomendação, mas de acordo com a minha preferência. E depois, no final do vídeo, a gente vai calcular o dividend yield dessa carteira simulada, com esses 10 fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês. Então, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, me ajuda também, deixa o like nesse vídeo, se inscreve se você ainda não foi inscrito nesse canal aqui, compartilha o vídeo com alguém que se interessa pelo assunto e se você quiser deixar um comentário, também vai ser muito bem-vindo. Bom, aqui comigo na tela, estou aqui nesse site Investidor 10. Separei aqui vários fundos, aqui tem uma lista completa então dos fundos imobiliários, como eu disse para vocês são mais de 400 que são listados na nossa bolsa de valores e aqui tem os fundos que eu separei, né, que eu escolhi, que eu acho melhor, tá? Lembrando que aqui a gente não está utilizando nenhum viés, simplesmente a minha experiência e a minha opinião, tá? Então tem fundo base 10, tem fundo base 100, tem fundo que despencou, tem fundo que está se valorizando, tá? Então é isso. Bom, primeiro, eu acho que não pode faltar, né, galera? O MXRF11. Esse fundo aqui, né, caso você não conheça, mas eu acho bem difícil porque ele é um dos fundos mais conhecidos aí da nossa bolsa. Ele é um fundo muito interessante, pessoal, porque ele é base 10. É o fundo com o maior número de investidores da nossa bolsa. Liquidez dele nem se fala, liquidez excelente. Se valorizou em mais de 25% nos últimos 12 meses, tá? Não tem nem o que falar desse fundo. Esse vídeo aqui não é uma análise completa do fundo, mas é, né, uma visão geral, a minha opinião, claro. Taxa de administração dele é muito boa, não cobra mais nenhuma taxa. Patrimônio aí absurdo também, mais de 2 bilhões de reais. Então esse é o primeiro fundo, MXRF11. Segundo, também bastante conhecido, VGHF11, Valora Ed. Esse aqui é um fundo de Ed. Fundos de Ed são fundos aí que podem investir em várias classes de ativos. Ele pode investir em ações, em fundos imobiliários, pode investir em FDIC, pode investir também em letras hipotecárias, enfim, várias coisas. Então, fundo de Ed é isso, né? Essa possibilidade de investir em vários veículos aí da nossa economia. Também é um fundo base 10, custando atualmente R$ 9,84. Dividend yield aí dos últimos 12 meses, 12,8%. PVP um pouco acima de 1, né? Por conta dessa valorização aí também de 12%. Liquidez também dele excelente, muito boa. Cobra taxas aí tranquilas, né? De 0,9% ao ano de taxa de administração. Base de cotistas também muito bom. Patrimônio líquido vem crescendo aí, apesar de ser um patrimônio relativamente pequeno, né? De 670 milhões, mas vem crescendo e eu acho que o fundo também tem bastante a somar na sua carteira. Terceiro, HGLG11, fundo aí de logística. Fundo não é base 10, tá? Mas isso não tem problema, isso não quer dizer que o fundo é ruim de forma nenhuma. Custando R$ 162, pagou um dividendo aí de 9% nos últimos 12 meses. Preço sobre valor patrimonial, um pouco acima, 1,06. Valorização aí de 7,5% nos últimos 12 meses. Taxas de administração, né? Só tem, na verdade, uma taxa que é a taxa de administração de 0,6% ao ano. Essa vacância, pessoal, a gente fez vídeo recente dele, tá? Ela tá um pouquinho desatualizada. Ela reduziu, esse fundo reduziu a sua vacância no último relatório gerencial. Patrimônio, né? 3,6 bilhões. Então, realmente também é um fundo bastante interessante. Próximo também é um fundo aí de logística, XPLG11. Nós não temos a cotação dele aqui, mas eu vou puxar para vocês aqui. R$ 114 atualmente, tá? O XPLG pagou um dividendo aí de 7,8% nos últimos 12 meses. Preço sobre valor patrimonial dele aí de 1,01. Então, ele está um pouco mais barato, né, que esses últimos 3 fundos que a gente viu aqui. Valorização de 30%, realmente valorizou bastante, olha só. Vamos pegar aqui o último ano. Ele teve, então, essa faixa de alta aqui, né? Desde lá do começo de fevereiro, mais ou menos, ele começou a se valorizar. Então, 30%. Fundo aí cobra 0,95 de taxa de administração, também taxas tranquilas. Base de cotistas aí excelente, patrimônio também muito grande, né? Então, eu acho que não tem mais o que falar. XPLG11 também está na lista aí do top 10.
Próximo, MCHF11, também é um fundo de ED, também é um fundo base 10, custando atualmente R$ 9,18. Dividend yield dele aí nos últimos 12 meses, praticamente a mesma coisa que a taxa Selic bruta, tá? Lembrando que a taxa Selic 13,75 atualmente é o valor bruto, sem falar em descontos de impostos. PVP de 0,98 está um pouquinho abaixo de 1, tá? Então pode indicar que ele está descontado. Também se valorizou aí 15% nos últimos 12 meses. Sem falar aí na liquidez, ótima também, sem nenhum problema. Taxa de administração dele, 0,95 ao ano, também ótima, excelente. Base de cotistas ainda não é uma base tão grande assim, né, pessoal? Afinal, o fundo também não tem um patrimônio tão expressivo assim de 300 milhões, mas mesmo assim, mesmo com todos esses talvez interpérios, né, na minha opinião não é, mas talvez para você seja, mas eu acho que vale a pena sim você dar uma olhada no MCHF11, porque eu acredito que é um fundo que tem bastante potencial. E esse aqui eu sei que vai dar o que falar. HCTR11. Eu sei que muita gente, né, tomou birra desse fundo, não gosta mais dele, não quer saber mais dele. Mas eu acho, na minha opinião, que, né, vale a pena sim você dar uma atenção para ele, pessoal. É um fundo que, apesar de ter se desvalorizado aí 42% nos últimos 12 meses, né, caiu demais a cotação. PVP está em 0,5%. Mas assim, eu acho que é um fundo que, na minha opinião, ele vai se recuperar, tá? Ele está passando por problemas complicadíssimos, não só ele, vários outros fundos, DEVA11, TORD11, mas eu acho que ele vai se recuperar, tá? A cotação dele está em R$ 58,00 praticamente, né, agora, por conta dessa queda. Esse dividendo eu nem vou considerar, tá? Porque esse dividendo ele está distorcido por conta dessa queda na cotação, então vamos desconsiderar isso. Mas antes, tá? Antes dessa queda, ele era um fundo bom pagador de proventos, tá? Agora, como teve essa queda, então acaba que as coisas ficam um pouco distorcidas. De qualquer forma, ele é um fundo que tem uma base de cotistas muito boa, praticamente 210 mil cotistas, cobra uma taxa de administração de 0,21, tá? E tem um patrimônio aí de 2,44 bilhões de reais. Então, apesar da queda, ele tem um patrimônio sólido, né, consistente e que, na minha opinião, vai se recuperar sim. Próximo, XPML11, fundo de shoppings, pessoal. Esse aqui é um fundo de shoppings, vou puxar a cotação dele aqui, tá? Porque não tá aparecendo no site. R$ 103,00, então não é um fundo base 10, tá? Mas mesmo assim, é um fundo bem diversificado, com vários shoppings na carteira. Dividend yield aí de 9% nos últimos 12 meses. PVP de 1,05, tá? Liquidez excelente e valorização aí de 12% nos últimos 12 meses. Tá? Então esse fundo ele tem uma base de cotistas também aí mais de 300 mil, taxa de administração também muito boa, né? Bastante razoável e patrimônio também muito bom, além de uma vacância aí bem baixa, né? Isso é muito bom para os cotistas. Próximo fundo, IRDM11, custando atualmente R$ 88,00, dividend yield aí de 12,8% nos últimos 12 meses, PVP um pouquinho abaixo de 1, 0,97, liquidez muito boa, né? Teve uma pequena desvalorização aí de 4% nos últimos 12 meses, mas isso tranquilo, né? Isso faz parte aí do movimento do mercado. Base de cotistas também muito bom, né? Patrimônio excelente, então IRDM11 eu acho que vale a pena sim você dar uma olhada. Próximo fundo, HSML, também é um fundo de shopping, custando atualmente R$ 91,00. Dividend yield aí de 9,24% nos últimos 12 meses. Para um fundo do segmento de shopping, né, pessoal? Acho que está um dividendo muito interessante, 9%. Eu acho que tá bem legal. PVP de 0,96 pode estar descontado. E olha só que interessante, 31% de valorização nos últimos 12 meses. Então, realmente, o fundo, né, ele saiu aí, se a gente pegar no comecinho, né, ele estava na casa aí dos R$ 70,00, depois subiu, depois caiu de novo, né, para a casa aí dos R$ 70,00, mas de janeiro para cá, o fundo praticamente só se valorizou. Taxa de administração dele um pouco alta, né, 1,2%, mas aí fica, né, a seu critério, é só uma opinião minha aqui também. Base de cotistas aí é interessante, valor do patrimônio aí também é bem interessante, vacância baixa. Então, esse é um fundo que talvez valha a pena sim você analisar, apesar dessa taxa um pouco mais expressiva. E por último, mas não menos importante, XPCA11, fundo agro, né, fundo voltado para o agronegócio.
base 10, quase 17% de dividend yield, além dessa valorização de 5% nos últimos 12 meses. Então o XPCA, pessoal, se mostrou bem interessante também, aí mostrou ser um fundo bem interessante, pelo menos nos últimos 12 meses, né? Liquidez muito boa, PVP de 0,98, cobra uma taxa aí, não tem aqui a taxa, mas depois a gente faz um vídeo sobre ele, né, específico. Base de cotistas ainda é uma base pequena, mas também tem um patrimônio pequeno, mas como eu disse, é um fundo, né, que tende sim a crescer e entregar bons resultados, até por conta do seu segmento, né? Eu particularmente sou suspeito para falar, mas eu gosto do segmento agro. E agora, pessoal, vamos calcular então essa carteira, né? Se eu tivesse investido nesses fundos imobiliários aqui, quanto eu teria recebido de dividendos, né? Quanto isso me renderia em percentual? Qual será que seria o dividend yield dessa carteira? Lembrando que é uma carteira hipotética, uma carteira só de fundos imobiliários, tá? Você tem que diversificar em ações, em outros segmentos também, tá? Aqui a gente está fazendo uma simulação para efeitos didáticos. Bom, eu já fiz aqui o preenchimento, pessoal, para a gente não enrolar demais nesse vídeo. Então, eu já escrevi o nome do fundo e peguei também o rendimento que ele pagou no último mês, tá? Isso aqui é importante, o rendimento do último mês. E eu trouxe o valor da cota atualizado, para a gente poder fazer essa comparação. Bom, aqui, pessoal, a gente pode, né? Eu vou colocar aqui o número da cota de acordo com o valor que eu quero investir naquele fundo, tá? Mas para fazer uma comparação justa, a gente vai tentar fazer aqui uma divisão mais precisa possível, mais proporcional possível. Então, eu quero colocar, por exemplo, R$1.000 em cada um desses fundos imobiliários. Então, quero colocar 1.000 em cada um. Por que 1.000 em cada um? Para ficar, pessoal, uma divisão mais precisa, como eu falei, para ficar uma divisão mais justa. Porque tem fundo que custa R$10, tem fundo que custa 160, tem fundo que custa 114. Então, como que eu vou dividir isso? Vou dividir colocando R$1.000 aproximadamente em cada um, tá? Então, para isso, a gente vai fazer aqui, ó, R$1.000, né? E o número de cotas é os R$1.000 dividido pela cotação atual, tá? Só que para isso, né, a gente vai fazer aqui então um arredondamento, arredondar para baixo, né, porque não tem como a gente comprar fração de cotas aqui no Brasil. Então vamos arredondar para baixo e vamos transformar isso aqui em número, né? Deixa eu colocar então 0 aqui. Olha só, 94 cotas e os demais ficam assim. Então, olha só para você entender o que eu fiz aqui, né? Se eu comprar 94 cotas do MXRF11 custando R$10,62, eu vou conseguir investir R$ 998,28. Ou seja, eu vou conseguir investir o mais próximo possível de acordo com essa cotação no MXRF11, mais próximo de 1.000, tá? Então, é assim que vai funcionar. É a comparação mais justa que a gente consegue fazer. Então, se a gente fizer isso, pessoal, a gente vai ter que investir, então, próximo aí dos R$10.000, né? Já que é R$1.000 em cada um e tem 10 fundos na nossa carteira, vai ser próximo aí dos 10.000. Eu vou receber, então, um total aí de R$ 94,23. E se a gente calcular o dividend yield total dessa carteira do jeito que está aqui, eu vou ter, então, quase 1% líquido de imposto, tá? É um rendimento excelente. Claro, né? Se a gente quiser, a gente pode diminuir, talvez, não, eu gosto mais do XPCA, eu quero ter 200 cotas dele, eu quero reduzir então participação na HGLG, não quero ter HGLG. Olha só, esse valor muda, né? Você vai investir praticamente a mesma coisa, vai receber um pouquinho a mais, tá? Só que para a gente poder fazer essa comparação mais justa, né, considerando todos os fundos da carteira, a gente chegou nesse resultado de 0,97. E se a gente olhar então, olha só, aqui esse gráfico, essa carteira ficaria bem balanceada, né? Eu vou trazer aqui o gráfico de pizza, olha só, ficaria bem balanceada. Então, a gente conseguiria investir bem próximo de R$1.000 em todos esses fundos imobiliários. E para finalizar esse vídeo, eu espero que vocês tenham de verdade gostado dessa minha seleção aí que eu fiz com todo o cuidado, tá, pessoal? Peguei aqui os fundos que eu mais gosto, né, que eu invisto pessoalmente falando, tá? Deixa aqui para mim a sua opinião, o que você acha desses fundos, desses 10? Você trocaria algum? Você acrescentaria mais algum? Então deixa aqui para mim que a sua opinião é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você puder dar aquela força pra gente, curtindo, se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando o vídeo, vai ser muito bacana. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.